sequência, nós teremos mais uma startup que está revolucionando aí a pecuária. É o Xisto Alves, da Jetbov, uma startup de sucesso aí no agro. E ele está aqui. Cadê ele, Renato? Coloca ele já, não sei se ele já está plugado aí. Aí, tudo bom, Xisto? Boa tarde. Boa tarde, Saulo, a todos que estão nos assistindo. Eu sou o Xisto, CEO e fundador da Jetbov. É um prazer estar com vocês aqui nesse evento, compartilhando um pouco e falando sobre a pecuária 4.0 e os desafios para transformar a fazenda em uma empresa. Muito bem, então vamos iniciar agora ao vivo. São 13 horas e 56 minutos nessa segunda parte do dia, né, da conferência, segunda conferência online de agronegócio com Xisto Alves. Ao vivo é com você, todo ouvido do Brasil inteiro te ouvindo, Xisto. Perfeito, vou compartilhar minha tela então. Estão me ouvindo bem? E a tela está compartilhada aqui com o boizinho. Ok, estamos ouvindo bem. Está aí o boizinho da Jetbov. Perfeito. Bem, somos, né, uma plataforma de gestão para a bovinocultura de corte. Nós utilizamos várias tecnologias, como inteligência artificial, IoT, armazenamento de dados, com o objetivo de fazer a digitalização da cadeia de produção de carne de origem bovina. Com o propósito principal de, através de informações, empoderar o pecuarista para que ele consiga tomar melhores decisões e, com isso, faça uma produção mais lucrativa e, claro, sustentável. Mas antes de falar mais sobre a Jetbov, eu gosto de contar a história do Juarez. Então, o Juarez, ele é pecuarista, ele faz parte de uma nova geração que está assumindo as fazendas. A gente sabe que os últimos anos foram muito bons para o agronegócio, então isso permitiu que o Juarez se formasse, ele é zootecnista, e ele hoje está conectado, e ele quer se diferenciar no negócio da família. Porém, o Juarez cresceu ouvindo a frase do seu pai e do seu avô, que dizia que é o olho do dono que engorda o boi. Mas o Juarez sabe que hoje as margens na pecuária não são mais como eram antigamente. Nós temos visto recordes em relação ao preço de arroba, mas, ao mesmo tempo, os desafios nunca foram tão grandes em relação ao custo dos insumos, mão de obra, e isso, né, traz uma preocupação grande para o Juarez e tira o seu sono, porque ele tem um receio de acabar perdendo o patrimônio de gerações por não saber administrar corretamente a fazenda. Então, como é o dia a dia de Juarez? Como era o dia a dia de Juarez? Ele coletava dados sobre tudo que acontecia na fazenda, dados a respeito dos animais, pesos, índices reprodutivos, todos os custos que ele tem com a atividade, e ele fazia isso usando um caderno de campo. A pecuária, para quem não conhece a fundo, ela é bastante complexa, porque envolve variáveis sobre muitos aspectos, desde os animais, pastagens, questões sanitárias. Então, saber como que de fato está acontecendo a fazenda e conseguir transformar a fazenda em algo que seja um bom negócio é bastante complexo, utilizando essa maneira muito tradicional de anotação. Então, começando já a falar sobre os desafios, então, do Juarez, em conseguir transformar essa propriedade em uma empresa, eu cito 4 aqui, que são os que nós vemos na prática quando levamos a tecnologia para os nossos clientes. Então, primeiro, conseguir engajar os colaboradores. Sabemos que a mão de obra no campo é uma questão, e para conseguir resolver esse problema, é essencial que qualquer tecnologia seja muito fácil de se utilizar e de se colocar em prática. Segundo, modernizar a infraestrutura da fazenda também é um desafio. Estatísticas, né, apontam que em torno de 7% só das fazendas, por exemplo, tem equipamentos de pesagem dentro das propriedades, que é um equipamento fundamental para medição, monitorar como é que está o desempenho de ganho de peso dos animais. Tudo isso passa por uma adequação de processos. À medida que você começa a mexer e a implementar novas práticas
isso muda a forma como você trabalha no campo, e no final conseguir juntar todas essas variáveis e esses dados de uma maneira que as informações de fato sejam mais precisas, mais confiáveis, para tomar decisões cada vez mais rápidas e mais preventivas a respeito, né, dos resultados que se espera com aquela produção. Então, aqui a gente, no final, está falando muito, né, em como conseguir adequar pessoas, processos e tecnologia em um ambiente que é muito característico, muito típico, né, de um pequeno negócio com poucas pessoas, com uma estrutura muito reduzida para conseguir implementar qualquer tipo de tecnologia. Então, como é que nós fazemos isso no JetBov? Então, primeiro, a plataforma ela é dividida em duas partes. Uma que é o aplicativo para coleta de dados. Então, o aplicativo ele funciona offline, justamente para fazer frente a uma barreira que existe hoje sobre conectividade no campo. O aplicativo, então, ele substitui o caderno de campo. E depois as informações, então, coletadas, elas são carregadas para a nuvem. Nós utilizamos os serviços da Amazon aqui para fazer esse armazenamento desses dados, onde eles são processados e a gestão da propriedade como um todo, ela é feita através, né, da plataforma na web, onde os dados começam a ser integrados a informações financeiras, informações de pastagens, utilizando imagens de satélite e chegando até, né, o custo de produção de cada animal. Então, quando a gente fala do aplicativo, um ponto importante daquele primeiro desafio é que ele precisa ser muito intuitivo. Então, nós desenhamos o aplicativo pensando na utilização pelo funcionário de campo. Então, ele é muito visual, muito prático para que uma pessoa com uma baixa qualificação, mesmo tendo, né, que é bem comum nos nossos clientes, o principal usuário do aplicativo, ele né, semi-analfabeto, mas ele consegue se integrar a esse processo de coleta de dados, onde, né, ele vai registrar as informações, né, de pesagem, nascimentos de bezerros, aplicação de vacinas, informações sobre né, registros de nascimento de animais, da parte nutricional, a localização onde o gado está, qual a pastagem que ele está, tudo isso ficando armazenado no aplicativo. E no momento que ele, então, tem acesso à internet, essas informações são sincronizadas com a nuvem. Com isso, a gente consegue criar um ambiente no campo, né, onde você tem pouca infraestrutura de telecomunicação instalada, uma forma onde cada funcionário tem o seu aplicativo instalado com o JetBov e ele consegue fazer os registros, né, da baixa do estoque de insumos, fazer os registros na parte de nascimentos, registros sanitários, as pesagens de gado. Então, tudo isso vai acontecendo e essas informações, esses dados todos começam a gerar, né, a se criar uma sistemática de coleta de dados com o envolvimento desses colaboradores e essas informações, então, começam a chegar no decisor e no proprietário, no gestor, com uma frequência e um tempo muito mais rápido para poder tomar decisões. Inclusive com algumas decisões sendo tomadas já no momento, porque o aplicativo também já gera alguns insights e algumas informações para a tomada de decisão a respeito de apartação do gado, a respeito de qual a matriz já deveria ser descartada porque ela não está gerando o índice reprodutivo esperado. Então, são decisões em que eu preciso saber naquele momento já e tomar uma ação. Então, seguindo no desafio, o próximo, que é modernizar a infraestrutura, eu tenho um exemplo aqui de 2 clientes utilizando equipamentos para automação da coleta de dados. Então, são equipamentos que permitem o produtor, primeiro, conseguir
tornar a coleta de dados muito mais confiável e precisa, porque nesse caso aqui eu tenho um chip de radiofrequência na orelha do animal que coleta a identificação daquele animal automaticamente, sem a necessidade de digitação, e ao mesmo tempo uma balança eletrônica que registra o peso e manda essa informação também automaticamente para o aplicativo. Essas integrações, essa, né, automatização, que é uma tecnologia como a IoT aqui, que está funcionando para automatizar um processo, ele gera um ganho de tempo de 70% nesse processo aqui que a gente está apresentando, que é a pesagem do gado. Então, para vocês terem uma ideia, uma fazenda que tem 1.000 animais, que precisa passar esses 1.000 animais no curral, levaria 3 dias para fazer isso, ela consegue fazer isso em 1 dia. Isso significa um ganho de esforço, de trabalho, mas também significa um ganho pelo fato de que os animais, eles não vão ter tanto estresse como eles teriam, e isso impacta diretamente no bolso, no resultado daquele rebanho. E no final, ele consegue fazer essa coleta já subindo todos esses dados para a nuvem, para integrar ao sistema de gestão, sendo que num sistema tradicional, ou seja, lá no caderno, como até tem um caderno ali que está já abandonado, provavelmente ele levaria alguns dias para conseguir ter tempo e parar num computador para colocar isso numa planilha em Excel e aí analisar para ver se ele encontra alguma variação, alguma distorção, algo que deveria estar acontecendo que não está, para tomar uma decisão. Isso já é muito tarde hoje. A pecuária cada vez menos permite esse tipo de margem, né, esse tipo de situação. Então, eu tenho que tomar decisões mais rápidas para prevenir questões e problemas que vão impactar lá no final, no meu resultado, enquanto eu for abater o animal e ele não está com o peso esperado, isso vai significar um prejuízo na minha produção. Esses dados são coletados com informação georreferenciada, então eu consigo também começar a enxergar as atividades, como que isso está acontecendo, auditar essas coletas de dados como uma forma, né, de buscar melhorias e ganhos também no meu processo de gestão junto com os colaboradores. Com isso, né, a gente começa a perceber que a tecnologia que está entrando nas fazendas, né, os nossos clientes que estão adotando tecnologia, eles começam a ter um volume de informações que eles nunca tiveram. Mas para eles conseguirem isso, nós também desenvolvemos um método com a experiência que nós percebemos dos clientes que conseguiam melhor utilizar a tecnologia, para justamente ajudar os produtores a fazer o que a gente chama que é essa integração do tripé de gestão do JetBov. Informações, dados que estão vindo do campo, que são zootécnicos, ou seja, relacionados à produção animal, sanidade, com as informações das pastagens para ajudar a otimizar o uso dessas pastagens, melhorar a lotação do gado na mesma área, então conseguir cada vez colocar mais animais dentro do mesmo espaço que eu tenho e, no final, enxergar como que tudo isso está refletindo na parte econômico-financeira, porque as decisões que eu tomo em relação a vou aumentar a suplementação do gado, vou colocar mais ração nesse animal para ele ganhar mais peso, isso diretamente vai influenciar no custo de produção. Então, conseguir encontrar qual é o ótimo, né, qual é a decisão que vai te levar a um resultado melhor, envolve em você enxergar esse tripé, ter informações, relatórios, dashboards que vão te ajudar a balancear essa questão e tomar, então, decisões cada vez melhores baseadas em dados. Então, eu tenho aqui relatórios relacionados ao inventário do gado, para eu saber como é que está toda a minha distribuição, movimentação do gado dentro de cada ciclo de produção, dentro das idades, e aí conseguir
sincronizar isso em relação às áreas de pastagem. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta que ajuda o produtor a ele intensificar mais a produção, utilizando as pastagens, que é o principal sistema de produção que nós temos no Brasil e os países tropicais. Então, aqui a gente consegue ajudar ele a planejar a forma como fazer o pastejo rotacionado, que é uma das técnicas principais para ajudar a otimizar esse ganho. Pesquisas e até o Rally da Pecuária, que é uma consultoria que todos os anos faz uma pesquisa nas fazendas que tem melhor produtividade e resultados intensificando, mostram que fazendas que fazem bem essa intensificação, que utilizam gestão e uma adequada tecnologia para alcançar essa intensificação, têm resultados até 15 vezes mais de lucro por hectare do que uma fazenda média, do que uma fazenda que não faz esse tipo de gestão e que não utiliza manejos e técnicas para fazer a intensificação da pastagem. Então, a gente sabe que fazer intensificação, utilizar a tecnologia, no caso, tecnologia falando de pastagem, da parte nutricional, sem gestão, sem uma ferramenta, uma tecnologia como a nossa, para ajudar a enxergar mais rapidamente os resultados, para conseguir ver indicadores e informações de como que isso está acontecendo cada vez mais em tempo real, uma coisa não vive sem a outra, porque significa que eu vou investir em uma tecnologia e se eu não souber o meu retorno daquela tecnologia, muito provavelmente eu não vou ter um bom resultado. Posso ter justamente um efeito contrário, que é não conseguir recuperar aquele investimento. Então, para isso, nós temos uma gestão completa que permite fazer essa gestão financeira, contas a pagar, a receber, de uma maneira bem fácil, bem simples para o produtor, que ajuda a ele, através disso, criar, utilizando a nossa metodologia, criar todo o sistema de custeio para acompanhar o resultado e o lucro de cada animal. Então, cada animal dentro do JetBov, ele tem uma ficha detalhada em que ele consegue não só ver informações sobre peso, sobre vacinas, mas também saber quanto que eu já gastei com aquele animal, independente de quanto tempo ele está na minha fazenda. Então, a pecuária também, ela tem um ciclo mais longo, ela tem essa característica, eu posso ter animais que ficam 2 anos na minha propriedade, até mais, e eu preciso saber, então, durante essa história, qual é o custo que eu tive com ele, envolvendo tudo que está relacionado, desde a parte nutricional, das vacinas, como também de custos indiretos, mão de obra, serviços. Então, tudo isso faz parte do meu custeio, e isso é muito difícil para o produtor conseguir, para o pecuarista conseguir fazer sem utilizar uma tecnologia adequada. Então, todas essas informações, uma vez, os colaboradores fazendo a coleta, eu tendo tecnologia para ajudar nessa coleta, os meus processos estão bem alinhados, eu começo a conseguir simular cenários, eu consigo projetar, não só saber qual é o custo que eu tenho hoje com cada animal, mas também projetar como que vai ser esse resultado para trabalhar com cenários e decidir qual é o melhor caminho que eu devo seguir daqui para frente. Então, se eu devo, por exemplo, confinar o animal, fazer a terminação de um lote de animais, enxergando se eu vou alcançar a lucratividade, ou qual a lucratividade máxima que eu vou conseguir alcançar, dado todo o custo que eu já tive até o momento, dado ao meu sistema de produção, qual é o custo que eu prevejo ter daqui para frente, e aí tomar uma decisão desse recurso ótimo, não só baseado numa informação de ganho de peso, não só baseado numa informação zootécnica, mas integrando todos esses pontos. Então, o resultado disso, muitas vezes, pode ser muito diferente de uma decisão única, exclusivamente, que está olhando para o peso do animal. Então, eu posso enxergar que o meu rebanho está ganhando peso, vou continuar com ele na fazenda, mas
pode ser que eu já alcancei o meu ponto ótimo aqui de lucratividade, que não faz mais sentido esse rebanho permanecer na fazenda, que seria melhor eu comercializar ele agora, mesmo que talvez num preço não tão favorável, mas vai me gerar a melhor lucratividade do que se eu manter esse gado na propriedade. Eu vou liberar pastos, eu consigo, né, iniciar um novo ciclo de produção e isso vai me gerar uma rentabilidade maior. Aí começa a fazer justamente, né, sentido em relação a por que fazendas que têm esse nível de gestão conseguem níveis de produtividade não de 30%, 20% mais, mas sim 5, 10, 15 vezes mais do que uma fazenda que não faz esse tipo de acompanhamento e de gestão. Então, a gente desenvolve, né, essas análises, esses dashboards agora para justamente voltar como uma informação mais inteligente para o produtor, e a gente está trabalhando agora para criar, né, inteligência, benchmarking das informações. Essa foi uma primeira inteligência que nós disponibilizamos para os clientes, onde nós conseguimos, por exemplo, mostrar a tendência do preço da arroba dentro da região dele, de acordo com os nossos clientes. Então, baseado nessas informações, né, do real, do que está acontecendo nas fazendas, ele conseguir tomar uma decisão também para enxergar como é que está, né, o mercado. Resolvendo esses desafios, o que nós vemos dentro dos nossos clientes? Nossos clientes começam a caminhar dentro dessa jornada, onde eles já têm dados, eles já conseguem fazer o processamento desses dados de uma forma mais automatizada, eles começam a ter uma situação, um cenário que eles nunca tiveram, onde eles têm muito controle sobre o que está acontecendo, eles conseguem gerenciar melhor o risco sobre a própria operação. E o que acontece, o que a gente vê muitas vezes, ele começa a aumentar a produção, ele começa a arrendar outras fazendas, ele começa a aumentar a lotação de gado, comprando mais gado, porque ele já tem uma visão muito melhor e consegue planejar com uma assertividade muito maior que resultados que ele vai ter e até onde ele vai conseguir chegar para investir em relação ao retorno que ele vai conseguir com esse investimento. Hoje nós estamos já com clientes em todos os estados no Brasil, são mais de 5 milhões de animais que já passaram pelo JetBov, e mais de 2.500 fazendas, a gente acabou de ultrapassar esse número. Começamos também a ter clientes em outros países, como Bolívia, Paraguai, e na África também, Angola, Moçambique. O nosso modelo de negócio é um modelo de assinatura, então viabiliza muito, desde pequenas fazendas, a gente tem planos voltados a pequenos produtores com menos de 100 animais, que começam em R$ 49,90, e, claro, depois nós temos outros planos para fazendas maiores, que eles vão aumentar de acordo com a quantidade de animais, com a lotação máxima que a fazenda trabalha. Tudo isso a gente conseguiu só por ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe, né, composta por veterinários, agrônomos, zootecnistas, técnicos, engenheiros de software, então todos trabalhando para buscar esse propósito aí de empoderar o produtor. E recentemente nós fomos citados na revista Exame como uma das 50 startups que estão mudando o Brasil. Então, foram 4 do agronegócio, nós fomos uma delas. Mas né, antes, para finalizar, eu queria falar um pouco sobre o que vem por aí, né? Então, até conectando com a palestra anterior, a gente já vem ouvindo falar sobre a agricultura 5.0, né? Eu falei da pecuária 4.0, a agricultura 5.0 já traz... com outras tecnologias, com uma conexão de internet de alta velocidade, muito mais possibilidades de sensores, informações que vêm de imagem de satélite, agregar muito mais rapidamente inteligência no agro, né? E nós também estamos atentos a isso. A gente considera que nossa tecnologia ela é muito... né, uma integradora dessas outras tecnologias que vão trazer mais produtividade, né, o uso mais racional dos recursos, cada vez de uma forma mais inteligente.
Bem, esse é o JetBov que está transformando aí a pecuária no Brasil e no mundo. Ok, Xisto. Ok, obrigado. Impressionante. Acompanhei aqui atentamente a mancha, né? Onde se espalha a JetBov em todo o Brasil. Aí você falou dos projetos da África. E o que me chamou a atenção também é que os ganhos não são apenas de 20%, 40%, que já ia ser assim, né? Já é um grande impacto. Você falou em 5 vezes mais que se pode verificar isso. A pergunta que eu te faço é a seguinte: em quanto tempo, depois de se implantar esse sistema, que pode se aferir esse retorno aí, Xisto? Certo, boa pergunta. Assim, o que nós vemos muito aqui, que é bem comum, os nossos clientes, nós somos a primeira tecnologia, o primeiro software, de fato, que ele está utilizando, e o primeiro, né, o primeiro benefício, o primeiro impacto, normalmente, que os nossos clientes têm, é de perceber que antes eles não tinham controle, né? Eles não conseguiam, de fato, fazer o controle né, e a gestão da propriedade. Então, como a pecuária tem um ciclo longo e a gente passa por toda né, esse know-how também, transferir esse know-how de gestão, é comum que isso leve um pouco mais de tempo para que o produtor consiga se ambientar e conseguir passar mais de um ciclo de produção e, de fato, comparar resultados. Então, a gente está falando de fazendas que são ciclo completo, elas podem levar 1, 2 anos para conseguir fazer um giro na propriedade. Fazendas que são mais intensificadas, mais na terminação, isso pode levar menos tempo, 6, 12 meses. Então, esse é o que a gente enxerga na prática, né? Mas o primeiro impacto que normalmente os nossos clientes veem é justamente, né, o fato de, bem, agora eu vejo que eu não tenho, eu achava que eu tinha um controle, agora eu estou descobrindo que o que eu tinha antes, na verdade, era só um monte de anotação e que eu não conseguia usar, de fato, aquilo para nada. Muito bem, Xisto. Obrigado pelas informações, né? A gente tem uma outra pergunta aqui, a gente está vendo aqui, que deixa eu ver se a gente consegue visualizar aqui. Tem algum custo, é isso mesmo? Cada animal tem um custo específico. É verdade. Cada animal, Xisto, que é uma pergunta bastante interessante, porque a gente coloca o rebanho inteiro, mas cada animal possui um custo específico nesse caso aí? Isso, é isso mesmo. Então, assim, um pré-requisito para que se a ferramenta, a tecnologia funcione, é que você tenha uma identificação única para o animal dentro do sistema, né, dentro da plataforma. Então, isso normalmente é feito através, né, de um brinco na orelha do animal, ou através de uma marcação a fogo numérica individual do animal, ou com o chip eletrônico, que é a maneira como eu mostrei no vídeo. Através dessa identificação e da maneira como a plataforma vai funcionar para você registrar o custeio, ele consegue ratear, ele consegue fazer direcionar a cada custo que eu tenho na propriedade individualmente para o animal. Então, mesmo que eu tenha variações dentro do meu rebanho, o animal que entrou esse mês, aí eu tenho animais que estão saindo no mês que vem, o sistema ele consegue interpretar tudo isso para poder mostrar, né, essa informação do custo individual para o produtor. Muito bem. A gente parece ter outra pergunta. Quais seriam os desafios para guardar a pequena propriedade em uma empresa? Quais os desafios que a gente tem para transformar uma pequena para grande, Xisto? Como é que a gente... Os desafios principais, logo de cara, para aquela terapia de ataque que vocês aí da JetBov recomendam como um design para a pessoa poder colocar para desenvolver e crescer rapidamente? Perfeito. Eu vejo, assim, o principal desafio, no caso do pequeno produtor, está relacionado com mão de obra.
né, com a qualificação da mão de obra, a disponibilidade da mão de obra no campo. Muitas vezes a gente enxerga uma própria barreira em relação a dar autonomia para essa mão de obra, porque né, numa propriedade pequena, muitas vezes você tem essa dificuldade, né? Então, a questão da qualificação da mão de obra, eu acho que é um dos pontos principais aí para você conseguir, né, acelerar as fazendas menores, já que fazendas maiores, elas têm uma estrutura também já, né, maior, tem mais funcionários, a qualificação tende a ser maior, e aí eu vejo que esse é o principal ponto. Por outro lado, a gente percebe assim que isso vem mudando rápido, né? Então a própria tecnologia vem ajudando, a questão da conectividade, o acesso à internet para que as pessoas consigam também se capacitar. Então, por exemplo, toda a nossa capacitação dos nossos clientes é feita digitalmente também, através de videoconferência. Então, do ano passado para cá, com a pandemia, que as pessoas começaram a se habituar mais em participar de videoconferência, em ter isso como o seu dia a dia, isso acabou ajudando e está acelerando. Mas a gente sabe que tem locais que tem uma questão ainda de acesso à internet que é ruim, que não permite a pessoa que está lá no campo, por exemplo, participar de uma capacitação por videoconferência. Então, isso acaba sendo também uma barreira. Na verdade, você tocou num ponto crucial aí. São dois termos, conectividade e cobertura digital. Conectividade até que se obtém na série, vamos dizer, aqueles pontuais contatos para buscar dados, né? Mas a cobertura digital tem que ser uma coisa mais robusta, nesse caso aí, né, Chico? Perfeito, perfeito. É isso que vai habilitar, só isso vai habilitar a tal da agricultura 5.0, né? E a gente aguarda, porque o governo tem os planos, tem as operadoras que vão entrar também nessa concorrência. O governo federal tem feito um trabalho bastante robusto lá em Brasília, o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, mas a gente segue nessa tarde, agradecendo muito, Xisto. Boa tarde para você, viu? Obrigado. Muito obrigado. O prazer estar com vocês. A Joia ter compartilhado com a gente aqui os conhecimentos tão bem colocados, de maneira muito prática e direta, porque não é fácil falar isso tudo aí em pouco tempo e dar conta do recado. Por isso que você é craque. Obrigado, boa tarde.